Bom dia, povo de Deus. Daremos início à nossa escola bíblica dominical. Gostaria de convidar a todos para esse momento. Hoje faremos um estudo com o propósito de ministrar acerca do Espírito Santo de Deus, e também gostaria de falar sobre a unidade da igreja, a igreja com um só corpo, a igreja com um só propósito, a igreja com um só pensamento. Então essa é a proposta desse estudo bíblico. Então eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos ler a palavra de Deus. Mas antes de ler a palavra de Deus, nós estaremos fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade ímpar que Ele nos concede nessa manhã de estarmos aqui ministrando a poderosa palavra de Deus. É uma honra muito grande, uma satisfação estar ministrando a palavra de Deus no seu coração, nessa manhã tão abençoada. Mais um dia o Senhor Deus nos concede, e nos concede para louvor e glória do teu santo nome. Esse é o propósito, essa é a verdade. E nós entendemos que esse dia o Senhor fez para que pudéssemos estar engrandecendo o seu nome, né? Então vamos orar, vamos agradecer, vamos bendizer o nome dele, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Oremos. Querido e bendito Deus, te adoramos, Pai. Bendizemos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós queremos, ó Pai, te adorar nessa manhã, mais uma vez, engrandecer o teu santo nome. Senhor Deus, estaremos estudando a tua poderosa palavra. Então, Senhor Deus, age com total liberdade no nosso coração. Que o nosso coração, ó Pai, seja sensível à tua voz. Que possamos ser agraciados pela tua poderosa presença, Senhor Deus. Impacta o nosso coração, ministra os teus propósitos sobre nós, ó Pai. E como é o tema desse estudo dessa manhã, que possamos estar falando sobre o propósito da igreja, a unidade da igreja e a presença do teu Santo Espírito baseado na unidade da igreja. Nos abençoa poderosamente, faz com que o nosso intelecto compreenda a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor Deus. Nós só temos a te louvar e a te agradecer por tudo antecipadamente. Certo que o Senhor falará ao nosso coração, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos com essa proposta de falar sobre o Espírito Santo de Deus. Enquanto os irmãos vão chegando, vão se aclimatando, fique à vontade, abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, enquanto isso, e vamos estar atentos aí ao que o Senhor vai falar. Enquanto os irmãos vão chegando, vamos dar um tempinho, e eu vou também compartilhar aqui o link para alguns contatos individuais, para que todos possam também ser informados sobre essa live de agora, essa escola bíblica dominical, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar os seus propósitos ao nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso e a sua bondade se estende de geração em geração. Que maravilhas o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor realmente é muito bom. O Senhor tem nos surpreendido, nos abençoe assim. Amém.
Glória a Deus. Vamos começar. Não consegui aqui fazer não, mas Lucas capítulo 24, versículo 49 da palavra de Deus diz o seguinte: Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Essa é uma promessa bastante conhecida, compatível com o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. E essa promessa, ela foi feita ao povo de Deus que estava aguardando a grande promessa do Senhor. O povo de Deus estava aguardando a promessa do Pai e aguardando a promessa do Pai, então foram revestidos, né? Não surpreendidos, porque o Senhor ele havia avisado ao seu povo. Então Deus ele deixou o povo ciente do que iria acontecer. E alguns não creram até o final, alguns não permaneceram, por isso perderam a oportunidade de serem capacitados pelo Espírito Santo. Como eu disse, o Evangelho de Lucas nos escreve, capítulo 24, versículo 49, vou repetir, dizendo o seguinte: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essa foi a promessa de Deus ao povo de Israel. E esse dia chegou sobre Israel. Mas o que nós queremos estudar essa manhã são os aspectos para que a manifestação do poder de Deus chegasse até Israel. Como a glória de Deus chegou até aquele povo. Como estava aquele povo para que recebesse a glória de Deus. E de que forma a glória de Deus ela é repartida com o seu povo, com a sua igreja, para que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, é esse ponto de vista que nós iremos abordar essa manhã. O Evangelho fala que o Senhor havia feito uma promessa. O Senhor fala assim, porém, olha que o porém está no versículo bíblico, e o Senhor fala assim, fique na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e autoridade. Esse permanecer é que muitas vezes muita gente não consegue permanecer, não consegue ficar, não consegue ser disciplinado o suficiente para entender que existe um tempo, Kairós de Deus, para que as coisas aconteçam. Dos irmãos que estavam, uma boa parte não conseguiram ficar até o final, mas os que permaneceram firmes no propósito de Deus, aguardando aquilo que o Senhor havia prometido, esses foram tocados com o Espírito Santo de Deus e receberam autoridade, receberam ousadia, receberam dons, e a igreja do Senhor cresceu de uma maneira poderosa a partir desse encontro com o Espírito Santo de Deus. A gente percebe que a igreja ela tem dois pontos que são assim divisor de águas. O ponto em que Cristo veio, porque todo o Evangelho, toda a Bíblia, ela está apontando para Cristo Jesus. Então, esse momento em que Cristo ele está vindo é um momento maravilhoso, porque Cristo vem e a promessa do Pai e se concretiza. João fala que o Verbo se fez carne e foi o momento mais glorioso da igreja, esse momento em que o Verbo se fez carne. E o segundo momento é esse revestimento, porque Jesus Cristo falou assim, olha, eu vou para o Pai, eu tenho que retornar para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e ele irá consolar o outro Consolador, aquele que advogará, aquele que estará orando por vocês com gemidos inexprimíveis. Então, foi promessa do Pai que o Espírito Santo viesse.
mas o Senhor Jesus Cristo nos instruiu naquele período da igreja a permanecer em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Então essa é a base do estudo dessa manhã, porque como a igreja foi revestida, como estava a igreja, como se comporta diante daquilo que Deus havia dito e o que acontece da parte de Deus com a igreja. É um movimento da igreja para com Deus e de Deus para com a igreja. Então é um movimento de duas partes, Deus com o seu povo, não é? E o povo de Deus para com o próprio Deus. Então o relato de Atos também é conclusivo e bastante interessante, que Atos fala o seguinte, capítulo 1, versículo do 4 ao 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o relato também do Evangelho de Atos, acerca desse momento tão glorioso em que o Espírito Santo iria preencher, iria batizar, iria tocar em corações e habitar na vida da igreja. A igreja se tornou bem ativa após esse encontro com o Espírito Santo. E aí a concretização. Como é que isso se concretiza? Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Fala da concretização, como a igreja recebe. Então, essa aí é como Deus se manifesta ao seu povo, né? E a Bíblia fala o seguinte, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, olhe bem, amados, estavam todos, a igreja estava reunida, todos estavam em um só propósito, concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais passaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Olha que coisa tremenda! Todos estavam reunidos, todos estavam ali concordando, todos estavam no mesmo ambiente. Hoje nós estamos no mesmo ambiente, um ambiente de adoração, um ambiente de louvor a Deus, um ambiente de quebrantamento, um ambiente de humilhação diante do Senhor. Olhe bem, e de repente veio um vento impetuoso do céu, como um vento, algo tremendo, e encheu toda a casa. Olhe o que acontece, encheu o quê? Toda a casa. Toda a casa foi cheia. Todos. Deus não deixou ninguém de fora. Todos que estavam aguardando foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram ali a falar em novas línguas, e foi algo tremendo, porque aquelas novas línguas que aqueles irmãos estavam falando não era uma língua que não era compreendida. O italiano falava e o alemão entendia, o alemão falava e a outra nação entendia. Então era algo muito tremendo. O grego entendia e o italiano entendia, e todos falando e se compreendendo. É como se naquele momento se desfizesse aquilo que aconteceu lá na Torre de Babel, aquela confusão de línguas em que os homens não conseguiam se entender mais, cada um falava o seu idioma. No Pentecoste, isso simboliza a unidade da igreja. A igreja está unida, falando em um só propósito, falando em uma só língua, com um só objetivo, de glorificar o nome do Senhor. Então essa é a concretização
do Pentecostes na vida da igreja, essa concretização da promessa de Deus para o seu povo. E por que se cumpriu esse dia tão glorioso na vida da igreja? Porque isso se cumpriu? Se cumpriu, amados, por coisas que a gente viu nos versículos que nós lemos anteriormente. Primeiro, eles obedeceram. Para que o Pentecostes de Deus aconteça na nossa vida, devemos obedecer a Deus. E eu sempre digo na igreja que o alfabeto que o crente compreende não é ABC, mas é obedecer. Então a igreja obedeceu ao chamado de Deus, e o crente que quer ser abençoado por Deus, que quer ser cheio do Espírito Santo, ele obedece. Ele ouve atentamente a voz do seu Deus. Ele lê e examina as Escrituras do Senhor e não questiona, ele obedece. É como aquela canção que fala, questiona ou adora. Eles obedeceram. Eles esperaram aquilo que Deus havia prometido. Tudo que Deus te prometer, vai demorar um tempo para que aquela promessa se concretize. Às vezes Deus promete e cumpre-se e vai se cumprindo na vida do crente de uma forma rápida, é ligeiro. Mas algumas promessas de Deus requerem um tempo, porque precisamos amadurecer para receber aquilo que Deus está nos prometendo. Precisamos de disciplina para lidar com aquela promessa de Deus. Então, eles esperaram. E eu não sei exatamente o tempo que esperaram, mas eles esperavam diligentemente, aguardaram a promessa de Deus. Eles perseveraram. Talvez alguns até no meio da reunião falassem, olha, eu creio que infelizmente isso não vai acontecer. Eu creio que aquilo que Jesus Cristo prometeu em vida, eu não sei se realmente se cumprirá, então eu estou desistindo. Mas alguns da igreja falam assim, não, nós vamos ficar, nós vamos permanecer, nós vamos até o fim, custe o que custar, esperarei as promessas do meu Deus. Então eles perseveraram. A igreja estava sintonizada. Se você observar lá em Lucas quanto em Atos dos Apóstolos, Lucas 24, 49, ou Atos dos Apóstolos 1, do 1 ao 4, você vai ver que eles estavam unânimes, sintonizados, falando a mesma língua. Precisamos estar em unidade no corpo de Cristo. Precisamos estar falando em uma só língua. Precisamos estar alinhados uns com os outros, para que a glória de Deus se manifeste sobre nós. Não podemos estar cada um cocheando o seu próprio pensamento, cada um defendendo os seus próprios interesses, porque isso não caracteriza a igreja que quer ser cheia, a igreja que quer ser abençoada, a igreja que tem um só propósito, um só Espírito e que quer ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja estava sintonizada, os irmãos estavam unânimes, todos em um só foco. Qual era o foco da igreja? Nós estamos aguardando aqui a promessa de Deus. Qual era o foco da igreja? Estamos em oração, com o nosso coração aquebrantado diante do Senhor. Qual era o propósito da igreja? Estamos examinando aqui as Escrituras, para que o Senhor conforte o nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus chegue até nós. Estamos aqui aguardando, nós cremos e confiamos na promessa de Cristo Jesus. Então, esse foi o motivo pelo qual se cumpriu aquele grande dia na vida da igreja. Então, amados, Atos 1, versículo 14, fala o seguinte: todos estes perseveraram, olhe bem, mais uma vez, unanimamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que eu observo nesse texto é que, mesmo naquele dia, quando existia uma discriminação muito grande, nós já falamos dessa discriminação grega, essa discriminação de Israel com as mulheres, essa discriminação italiana com as mulheres, uma depreciação muito forte. Jesus Cristo, ele já incluía as mulheres na sua relação, incluía as mulheres naquele dia de Pentecostes, e tanto homens quanto mulheres foram cheios do Espírito Santo de Deus. E observe que não tinha separação, não tinha esse negócio na multiplicação dos pães. Ainda fala assim, 5.000 homens foram alimentados.
Mas em Atos dos Apóstolos, quando a igreja está ali sendo cheia do Espírito Santo, a Bíblia fala que todos perseveravam unanimemente orando. E ali fala das mulheres. Olha, tinha mulheres lá. Maria estava lá, mãe de Jesus, e tinha outras mulheres como Ana, como Maria Magdalena, ela estava lá presente. Então, Atos vai nos relatar que mulheres também foram cheias do Espírito Santo naquele período em que mulher era descartável, ela não contava, não tinha assim uma atenção voltada para a mulher. Então Jesus Cristo já fala assim, não, as mulheres vão ser cheias do Espírito Santo. O Evangelho de Atos tem assim uma atenção em descrever lá que mulheres também estavam naquela reunião, mulheres também estavam aguardando, que mulheres também estavam ali na expectativa de serem capacitadas pelo Espírito Santo. Então, é uma experiência pessoal. Aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas salvas e já tinham o Espírito Santo, não é? Aquelas pessoas, não existe fogo sem novo nascimento, então aquelas pessoas eram nascidas de novo, já haviam nascido de novo, eram pessoas realmente transformadas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito estava, a partir daquele momento, não só presente, mas presidente na vida da igreja. Isso é algo muito importante, porque o Espírito Santo de Deus, ele precisa presidir sobre a vida dos santos, sobre a vida da igreja. Estar cheio do Espírito Santo requer sinais e evidências. Eu não posso dizer que estou cheio do Espírito Santo de Deus se eu não demonstrar sinais de que realmente eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso evidenciar isso. Eu preciso demonstrar isso com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha forma de lidar com as coisas da vida, com as propostas que o mundo fará para mim, como eu me comporto diante disso. Então, é uma experiência totalmente pessoal, uma experiência particular. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero evidenciar os sinais. A minha igreja, ela precisa que nós sejamos unidos em um só propósito, cada um seja um crente em particular, cheio do Espírito Santo, e que já manifestam nele os sinais da glória de Deus, as evidências da glória de Deus, os aspectos de quem foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, estar cheio nascer de novo, estar cheio é ter o Espírito Santo de Deus presidente, e estar cheio requer sinais e evidências. Eu não estou cheio se eu não testemunhar, eu não estou cheio se eu não demonstrar isso nos meus atos e nas minhas ações. Eu preciso demonstrar para as pessoas o quanto eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E aí o texto vai dizer que ele veio como um vento impetuoso sobre todos que estavam reunidos, não é? E eu mostrei que aqui, eu quero mostrar aqui que o vento, ele vem livre, né? O vento de Deus, ele sopra aonde quer. Isso é uma ação de Deus para com a igreja. Isso já é uma manifestação do próprio Pai, do próprio Filho e do próprio Espírito Santo soprando sobre a vida da igreja. Deus, ele é livre. Deus, ele é racional. Deus, ele tem uma interação profunda com a sua igreja e com o seu povo. Então, o Espírito Santo de Deus sopra aonde quer. Irmãos, é interessante isso, porque naquele período os irmãos estavam reunidos. Mas tem momentos na nossa vida que a gente está no supermercado e o Espírito Santo de Deus sopra no nosso coração e a gente sente alegria de estar na presença de Deus. Às vezes nós estamos lá no nosso quarto sozinhos, clamando ao Senhor, e a gente sente o sopro do Espírito Santo sobre as nossas vidas e nós somos encharcados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é algo tremendo, não é? Então ele sopra aonde ele quer, ele é livre. O Espírito Santo, ele é soberano, ele não pode ser controlado. Muitos acham que pode controlar o Espírito Santo de Deus. Muitos até dizem, olha, a mão de Deus está aqui, aqui é o lugar do poder de Deus, aqui é o lugar onde Deus fala, onde Deus opera. Se você quer que Deus fale, venha para cá. Mas eu quero falar, amado, que pelas Escrituras,
o Espírito Santo de Deus, ele é soberano, ele é majestoso, ele reina sobre a vida da igreja. Não é nós que controlamos ele, é ele que controla as nossas vidas. Nós somos guiados, direcionados, corrigidos, consolados, confortados por esse vento impetuoso do Espírito Santo de Deus. Então ele é soberano, ele é misterioso, porque a gente não sabe a hora. É por isso que a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. É por isso que precisamos estar sóbrios o tempo inteiro, para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. A gente se reúne, mas é numa expectativa de que Deus irá soprar o seu vento sobre as nossas vidas. E às vezes o vento começa quando nós começamos a nos ajoelhar. Às vezes o vento começa quando nós já estamos um período ali adorando a Deus, mas o certo é que ninguém sabe a hora, ninguém controla, é algo misterioso. Os irmãos estavam reunidos, alguns até desistiram, falaram assim, não vai acontecer, não é possível, já estamos aqui há muito tempo e ainda não soprou sobre nós o Espírito Santo de Deus. Então não é algo que nós controlamos, não é algo que a gente dita as regras, não é algo que a gente vai colocar no relógio, cronometrar, não é direitinho, não é isso. É algo misterioso, a gente se submete a esse vento impetuoso. E ele é relacional. Por quê? Porque ele se manifesta às pessoas. O Espírito Santo de Deus, esse vento impetuoso, ele se manifesta de maneira individual e também se manifesta de maneira coletiva. Mas a verdade é que ele interage com a igreja, ele interage com pessoas, ele fala comigo e contigo, ele toca no coração de pessoas e ele tem um trabalhar diferente para cada realidade, para cada campo, para cada coração, para cada vida. Esse Espírito, ele se manifesta de acordo com aquilo que ele quer promover na vida, no coração de uma pessoa. Ele se manifesta de maneira poderosa. Mas o que é interessante é que esse Espírito, ele é relacional. Ele é uma persona, uma pessoa que se relaciona com outra pessoa. Ele é livre, ele é capaz de se relacionar de forma individual, ao ponto que fala algo com alguém que está precisando de uma advertência, ele consola alguém que está passando por alguma situação difícil, ele já alegra alguém que está de repente entristecido, ele já anima alguém que precisa de capacitação para aderir a um novo projeto. Então esse Espírito, ele é relacional, ele se relaciona com a pessoa em que ele está interagindo, ele fala com pessoas, ele gosta de pessoas. Interessante que isso é algo que é inerente ao Filho, porque se observarmos a pessoa do Senhor Jesus, ele se importava com pessoas. Ele, quando ele vence a morte, que ele ressuscita, a primeira coisa que ele quer é convocar os seus discípulos, ele quer aparecer a mulheres que eles amavam, que estavam ali sempre próximo do seu ministério. Ele se apresenta aos crentes fiéis daquela época para que continuem ali no propósito. Ele reúne 500 pessoas a princípio ali em Pentecostes, fala assim, fique lá, aguarde lá, porque eu os revestirei do alto com o meu Espírito e vocês serão cheios e vocês terão autoridade do céu. Então o Senhor Jesus Cristo, ele procura pessoas, se relaciona com pessoas, e o Espírito Santo, como parte da Trindade, e os três têm a mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo, os três, o maior projeto dele é o ser humano. Então ele se relaciona com esse projeto dele tão glorioso. Ele se importa conosco, então ele se manifesta a pessoas. O fogo é o sinal, não é? A gente tem até 5 quinta-feiras que nós estaremos tratando a partir agora de junho, então são quintas de avivamento. Estaremos tendo aí alguns pastores abençoadíssimos da nossa CBN ministrando a palavra e falaremos sobre esse fogo do Espírito Santo. O fogo é o sinal. A proposta é essa. João confirma, olha, eu vos batizo com a água, mas está vindo um aí que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo.
e com fogo. João afirma isso, fala isso quando está batizando aquelas pessoas, já falando acerca de Cristo Jesus. Fala, ó, eu batizo vocês com água, mas aquele que é maior do que eu, aquele que eu não sou apto nem digno de atar as sandálias dos seus pés e amarrar, então esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Moisés viu o fogo. Quando Deus chama Moisés, com aquela sarça que ardia, que queimava e não se consumia, ali era o fogo de Deus, era o fogo do Pai que estava queimando sobre a sarça ardente. Mais uma vez a manifestação de que Deus está presente é o fogo. E quando Moisés chega até aquele monte, Deus fala assim para Moisés: olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. O fogo de Deus estava presente naquele momento tão glorioso em que Moisés vê aquela sarça ardente, não é? Ardendo em chamas, pegando fogo para a glória de Deus. Então, o fogo também foi sinal para Moisés. Elias e o fogo no Carmelo, não é? O fogo foi sinal de que Deus era o Deus que respondia a oração. O fogo consumindo o holocausto foi um sinal que Deus estava presente na vida de Elias. Então o fogo também foi um sinal lá no Antigo Testamento, tanto para Moisés quanto para Elias no Antigo Testamento. João fala do fogo já no Novo Testamento, os evangelhos vão falar, Mateus, Marcos, João e o próprio Evangelho de João vai falar do fogo. Então o fogo é sinal. Salomão no templo sagrado, o fogo não poderia se apagar de maneira nenhuma no altar do templo. O sacerdote ele tinha o objetivo de manter aceso o fogo do Espírito Santo sobre o altar e não podia se apagar. Os irmãos lembram daquela tocha olímpica que passa no Brasil inteiro, ou no país onde está sendo sediado os Jogos Olímpicos, e aquele fogo inicial se permanece aceso até o final e percorre estádios e percorre cidades e vai passando em locais, e maratonista leva o fogo, artistas levam aquele fogo. Então é algo muito parecido. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Então o fogo ele é algo simbólico que sinaliza a presença de Deus. E quais são os benefícios do fogo de Deus? O que nós ganhamos? De que maneira somos equipados com o fogo do Espírito Santo de Deus? Observe que é interessante. O fogo ele serve para iluminar, não é verdade? Então, o fogo é a luz de Deus que nos ilumina, que capacita que nós venhamos enxergar o sobrenatural de Deus. Então, os benefícios do fogo são inúmeros. Primeiro, ele ilumina. Segundo, ele aquece. Lá, quando Israel estava caminhando no deserto em direção à terra prometida, a palavra de Deus nos fala que eles foram aquecidos durante a noite. Aquele frio escaldante do deserto não prejudicou o povo de Israel, porque eles estavam aquecidos pelo fogo de Deus. Uma coluna de fogo estava presente sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas, para o aquecer. O fogo também tem uma propriedade de purificar. Tudo que é colocado no fogo é purificado. O ouro, por exemplo, ele é aquecido a vários graus Celsius para que se remova toda a impureza do ouro. E quanto mais aquecido, mais puro fica o ouro. O fogo se alastra. Já viu um fogo jogado sobre uma vegetação? Nós percebemos vários agricultores muitas vezes colocando fogo, e para ele tocar fogo naquela plantação em que ele arrancou, é necessário que ele faça aceros, ele tem que cavar algumas partes ao redor do lugar onde ele vai tocar fogo e ficar vigiando aquele fogo, porque aquele fogo pode se alastrar até outra propriedade. Passamos um período de seca aqui, em que as pessoas ateavam fogo na beira da estrada,
E esse fogo queimava propriedades e dava o maior prejuízo. Então, os benefícios do fogo de Deus, eles se alastram. Precisamos alimentar o fogo para que a igreja ela seja inflamada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos estar alimentando o fogo. E para que a fogueira esteja acesa, a gente joga lenha. Para que a fogueira queime, a gente tem que alimentar a fogueira. Você não consegue cozinhar no seu fogão se não tiver gás. O gás é que alimenta o fogo. É o gás que é necessário para que o fogo continue incandescente, para que você continue cozinhando dentro do seu lar. Então nós precisamos do fogo, e a igreja precisa estar inflamada, cheia do Espírito Santo de Deus. Precisamos do fogo de Deus. E esse fogo, ele nos reveste de poder e autoridade. Vamos de novo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5, que fala o seguinte: e, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O Senhor havia prometido que a sua igreja seria revestida de poder e autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Aqui fala do momento em que Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, venceu os 40 dias sem comer nada no deserto e sendo tentado pelo inimigo, revestido de poder e autoridade. Precisamos ser revestidos de poder e autoridade. Não há cristianismo sem poder. Esse é um fato que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Não há cristianismo sem poder. Lembra daquela canção antiga? Quem é do meu tempo vai lembrar, tem gente mais antiga do que eu, mas quem é do meu tempo lembra, olha: só o poder de Deus pode mudar meu ser, a prova que eu te dou é que mudou o meu e muda o seu. Você lembra disso? Então não há cristianismo sem poder. Eu glorifico a Deus porque a igreja entendeu isso desde o princípio, desde aquele período em que foi revestida de poder e autoridade lá no Pentecoste. O Espírito Santo, ele é um espírito de poder. É por isso que muita gente se confunde. Não, o Espírito Santo é o poder de Deus. Eu digo aqui que o Espírito Santo é o próprio Deus. Eu afirmo isso para você. Mas o Espírito Santo, ele manifesta-se sobre a igreja com poder e glória. E a igreja fica ousada, poderosa, cheio de ousadia, cheio de autoridade dos céus. A igreja, ela ficou esperando ser equipada, revestida por esse poder, para depois iniciar a pregação do Evangelho para toda criatura. Então, o Espírito Santo é um espírito de poder. Não para autopromoção. As pessoas acham que usam o Espírito Santo nesses dias. Não, olha, eu tenho um dom de cura. Você não tem um dom de cura. O Espírito Santo é quem cura. Ah não, Deus me deu o Espírito de revelação. Irmãos, Deus não te deu o Espírito de revelação. O Espírito de revelação é dele. E precisa ser usado por ele para a glória dele. Não para a sua própria glória, não para a minha própria glória. Quando Deus nos equipa, é para que nós venhamos trabalhar na sua seara e convergir para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, não se revista de poder e autoridade com a intenção de se promover perante os homens, porque isso não é compatível com a poderosa palavra de Deus. Deus equipa você para que você tenha sim autoridade, para que você sim possa repreender uma enfermidade, para que você sim possa repreender demônios. Sim, Deus te deu autoridade, mas para a glória dele, para louvor e honra do nome dele. Nunca para a autopromoção do homem, nunca para que o homem seja o centro de tudo isso. O objetivo sempre foi isso, para que ele cresça e que eu diminua, para que ele cresça e que você diminua.
como diz a canção, que ele cresça e que eu diminua a cada dia. O que diz o Evangelho, que ele cresça. O que diz João, o que diz vários outros evangelhos, o que diz Paulo, ele cresça e que eu diminua. É isso que diz a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja enaltecido nas nossas vidas. É por isso que nós somos revestidos de poder, de autoridade, para promover o nome de Cristo Jesus. Então, saindo da teoria e discussão, nós precisamos ter menos conversa e mais missões, menos religiosidade, ou religiosismo, eu coloquei aqui, e mais poder, menos barulho e mais trabalho, porque esse revestimento de Deus, ele não vem para que a gente fique demonstrando um para o outro quem faz mais zoada, quem é mais cheio do Espírito Santo, quem sapatia mais, quem fala mais em língua, quem tem mais revelação, nada disso. Tudo isso é para que a gente trabalhe na seara de Deus. E não é um trabalho interno não, que muita gente pensa que é um trabalho interno, né, para crente, ficar ali revelando para crente, entregando mensagem para crente. Não, é um trabalho que é tanto internamente quanto externamente. É para que vidas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Deus nos chamou para trabalhar no seu reino. Deus te convocou para trabalhar e Ele é o Rei, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o centro da nossa caminhada e não viveremos fora dos propósitos de Deus. Ele te equipa, te capacita para que você possa viver o sobrenatural. Agora, esse poder tem algo tremendo. O poder, ele também veio com o propósito para que você seja equipado de tal maneira a ponto de perdoar o outro. Capítulo 1, versículo 8 de Atos fala o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não é? Para perdoar. Uma vez Tiago e João fizeram a proposta para destruir Samaria, porque Samaria não quis ouvir, e aí falam assim: mestre, vou te dar uma ideia, destrói Samaria, destrói essa cidade. Jesus vai dizer: não, o poder que Deus nos deu não é para esse propósito, não é para esse fim, não é? Então vamos pregar o Evangelho de Cristo sem mágoas, sem ressentimento. Vamos amar a todos com a mesma proporção em que Cristo nos amou e se entregou e cumpriu a sua promessa de nos encher do seu Espírito Santo. Precisamos caminhar, deixar de lado as mágoas, deixar de lado o ressentimento, deixar de lado o rancor e caminhar para o alvo que é Cristo Jesus, porque o poder de Deus te capacitou para perdoar. Perdoe aquele familiar, perdoe aquele cônjuge que de repente te machucou, perdoe aquele filho que talvez te decepcionou, perdoe o teu pai que de repente disse uma palavra que feriu o teu coração. O poder de Deus está sobre você, te capacitando para que você exerça o perdão. Isso é algo de Deus, está implícito nessa promessa de Atos dos Apóstolos: mas receberei a virtude do Espírito Santo, a capacitação para ser testemunha de Deus em toda a terra, em Jerusalém, aos confins da terra, aonde você for, você é testemunha ocular do perdão, da glória, da graça, da maravilha que Deus opera na vida de uma pessoa. Você é a representação do próprio amor de Deus. Então o poder te capacita para perdoar. O poder de Deus também te capacita para que você repreenda todo medo. Isaías 41, 13 e 14 fala o seguinte: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Lance fora todo medo, se revista do poder e autoridade de Deus, porque Deus está dizendo na sua palavra que Ele te toma pela tua mão direita. Então não temas, porque Ele te ajuda.
Você é pequenininho, não é? Ele usa a expressão verme de Jacó, povozinho, povo pequeno. E ele fala assim, ó, não se preocupa não, porque eu te ajudo, eu sou o teu redentor, eu estou redimindo tudo que existe de ruim na sua vida, eu sou aquele que te restaura. É isso que está dizendo a palavra de Deus. E o poder te reveste para morrer. É isso mesmo. Os mártires, né? Eles morreram por uma causa. E eu falei esses dias na escola bíblica dominical que eu vi a cena de um missionário que estava para ser enforcado, e ele já com a corda no pescoço sorria e acenava para as pessoas que estavam ali assistindo aquele momento da sua morte. E aquilo me impactou, porque os fotógrafos miraram naquele homem sorrindo, e eu fiquei assim bem impactado com aquilo. E ele morreu ali por questões políticas, religiosas, por ódio do comunismo, de um país que perseguia cristãos. Mas eu percebi uma coisa: se você não tem uma causa para que você possa morrer, você não está preparado para viver. O que é que te consome? O que é que você fala, não, por essa causa eu me entrego? Muitos vivem o Evangelho de Cristo Jesus e no primeiro aperto que tiver vai fugir, vai correr, não vai permanecer na proposta. Mas Deus tem chamado uma geração cheia de poder e autoridade. Deus tem chamado uma geração ousada nele, que é capaz de viver a vontade de Deus, custe o que custar, que é capaz de entregar a sua vida pelo Evangelho de Cristo, que está revestido de poder não para demonstrar autoridade para as outras pessoas, mas está revestido de autoridade porque ele está preparado para se entregar por amor ao seu Cristo. Então, esse revestimento de poder, ele prepara você para amar o Evangelho de tal maneira, a ponto de entregar a sua vida, de imitar a Cristo Jesus. A gente fala daquilo que o apóstolo Paulo fala acerca de Cristo, não é? E ele fala assim, ó, seja pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo não fala isso? Seja pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo morreu pelo Evangelho, foi julgado, condenado, combateu o combate pelo Evangelho. E nós? Poder para ter autoridade. Banco sem oração é igual a púlpito sem poder. Pessoas chegam com problemas e o Espírito Santo liberta essas pessoas, precisando de autoridade para impactar através da oração. Então nós precisamos orar ao Espírito Santo de Deus para estar nos revestindo, porque aí vai ter poder e autoridade. Às vezes nós falamos assim, mas a mensagem de hoje que foi ministrada, a igreja não caiu na graça, a igreja não manifestou a glória de Deus. Talvez porque nós não estamos orando, buscando ao Senhor, descendo, não é? Como nós precisamos descer disciplinadamente, buscando diligentemente a glória de Deus sobre as nossas vidas. A nossa vida de oração impacta na realidade que nós vivemos dentro das nossas igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Alguns estão orando enquanto as coisas estão acontecendo no meio da igreja. Enquanto estão orando, Deus vai liberando poder e autoridade, graça, curando, livrando, libertando, atuando no meio do seu povo. Mas Deus, Ele faz todas as coisas por intermédio da oração, por intermédio da súplica, por intermédio da unanimidade, por intermédio da busca incessante pela sua glória no meio da igreja. E com o foco correto de fazer com que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos reveste de poder para que possamos ter autoridade da parte de Deus. Poder, como Estevão, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos,
diz que aquelas pessoas daquela área não conseguiam resistir à sabedoria ao Espírito com quem falava. Olhe bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, 10, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado de libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, 3 povos aqui se levantam, e os que eram de Clícia, mais um e outro, 5 da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Estevão estava falando com tanta ousadia e autoridade, que juntavam pessoas ali influentes de povos, raças, representando ali uma comunidade, e não conseguiam sobrepor a sabedoria e a autoridade em que Estevão estava ministrando a palavra de Deus. Então, esse poder de Deus, ele vai te dar autoridade como pai, autoridade como mãe, autoridade como crente, autoridade contra principados e potestades. Não te resistirão e te respeitarão para a honra e glória do nome do Senhor. O poder, ele te dá autoridade. É isso que fala Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 17 e 20. Eu não vou ler aqui, mas depois, se você quiser ler na sua casa, leia Atos dos Apóstolos 9, 17 e 22, quando eles estavam cheios do Espírito Santo. Leiam essa palavra que vai ser muito interessante, tá bom? Poder e autoridade. Tessalonicenses, o que é que Paulo fala? Porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Isso eu preciso falar, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. O nosso evangelho não consiste em palavras belas, palavras bonitas, mas consiste, amém, na manifestação do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus, que opera entre nós e que opera por amor de cada um de nós. O poder, ele nos dá autoridade para ministrar a palavra de Deus. E que possamos viver, amados, em um só Espírito. E que possamos viver pelo Espírito. E que possamos atuar no Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer te dar autoridade, Ele quer encher o teu coração, Ele quer te dar a paz que excede a todo entendimento, Ele quer confortar a sua alma, Ele quer capacitar você e equipar você com tudo aquilo que você precisa para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Que essa palavra possa ser aplicada ao seu coração e que você viva pelo Espírito, que você seja cheio do Espírito, que você fale, use, viva como está escrito pelo apóstolo Paulo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Falávamos em um estudo anterior de o que é que esse vinho representa para você. Qual é o vinho? Ah, pastor, mas eu não tomo vinho. Ah, mas o vinho pode ser um pecado que você comete. O vinho pode ser um vício em algo, em alguma coisa que te prende, que te escraviza espiritualmente. O vinho pode ser uma cobiça, o vinho pode ser talvez alguém que está ali no caminho entre você e Deus. E a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã para compartilhar com você, e que possamos viver em um só propósito, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios, transbordantes da glória de Deus. Deus te chamou para que você viva o melhor que Ele reservou para que você possa viver. Deus tem o melhor para você, sempre tem o melhor para você. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, te adoramos, Senhor. Rendemos louvores e glória ao teu santo nome. Eu te apresento essa vida, esse coração, essa pessoa que está conosco nesse estudo nessa manhã, Pai, nessa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, que o Senhor possa estar capacitando ela, que o Senhor possa estar enchendo ela com o teu Espírito Santo, e
que ela tenha autoridade, Senhor Deus, para engrandecer o seu nome. Que ela tenha autoridade, ó Pai, para perdoar. Que ela tenha autoridade, Senhor Deus, para ser revestida pelo Teu poder e pela Tua glória. Que ela tenha autoridade, ó Pai, para testemunhar dos Teus grandes feitos. Que ela receba dons espirituais para praticar em ambientes onde o Teu nome vai ser glorificado, no meio da casa dela, Senhor Deus. Que ela seja respeitada como filho, que ele seja respeitado como pai de família, que ela seja respeitada, ó Pai, como mãe no seio da sua família, que essa pessoa seja respeitada como membro da família e da sociedade, como alguém que é um representante do Senhor, que fala em Teu nome. Isso é coisa, Pai, que só o Teu Espírito Santo pode fazer na vida dela. Sopra, assim como o Senhor soprou em Pentecostes com um vento impetuoso. Eu oro neste momento, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor sopre sobre a vida dessa pessoa o vento do Teu Espírito Santo, o vento da Tua glória, o vento do Teu perdão, o vento da Tua graça, o vento, ó Pai, que preenche um coração aflito, um vento, ó Pai, que sopra para fora toda angústia, um vento, ó Pai, que traz paz na alma, um vento, ó Pai, que aquieta o coração, mesmo em meio a grandes batalhas que o homem possa estar enfrentando, ó Pai. Eu ministro sobre a vida dessa pessoa uma restauração através do Teu Espírito Santo, algo glorioso, uma obra tremenda sobre a vida dele, dela e da família. Eu ministro nessa manhã, ó Pai, que a Tua glória possa permanecer sobre a vida dessa pessoa, que o Teu poder se manifeste mesmo em meio às fraquezas que ela tem, ó Pai, que ela consiga ter força para superar todos os obstáculos. Eu ministro sobre ela, no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito Santo seja com você, onde quer que você esteja. Certamente, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e habitarás na casa do Senhor por longos dias. Deus te abençoe, Deus te capacite, Deus te restaure, Deus dê capacidade para você liberar esse perdão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.